A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. O Movimento Espírita em Foco, dentro do projeto Tempo de Mudanças, revive neste programa uma entrevista especial, marcando as atividades do Setembro Amarelo, após a participação do CVV, à época, no 14º Feirão Beneficente Pro Rádio Rio de Janeiro. Cláudia Dutra conversou com Inácio Queiroz, do posto CVV do Centro do Rio, Grupo Vigília da Amizade, sobre as atividades da instituição. A entrevista é muito atual. O aprendizado de saber ouvir é muito importante. E se você tiver essa característica, pode também se inscrever para se tornar voluntário ou voluntária nesta causa, em defesa da vida. Inácio Queiroz vai falar sobre as origens do trabalho de prevenção ao suicídio no mundo e sobre a história da instituição, que há 58 anos, através do Disque 188, tem ouvidos para saber como vai você. Extensivo a todas as pessoas que em algum momento precisam mais do que nunca valorizar a vida. Já que o ato de viver deve ser preservado e viver é a melhor opção, reviva conosco esse grande momento. Especial Movimento Espírita em Foco, uma homenagem ao trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida. Como vai você? Movimento Espírita em Foco. Alô, amigos. O Movimento Espírita em Foco está no ar. E hoje está conosco aqui o representante do Centro do Rio de Janeiro, posto do CVV, Vigília da Amizade, o nosso companheiro Inácio Queiroz. Mas antes de conversar com o Inácio, como fazemos também todas as semanas, vamos adoçar o nosso coração, ficar bastante alegres, bastante felizes, porque os nossos ouvidos merecem ouvir música, e música boa. E a boa da tarde de hoje é Mar da Vida, autoria de Allan Kardec Filho, Sérgio Paulo e Carlos Alexandre na voz, do grupo Caravana do Amor. Três 3386-1400. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em teu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se
risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama amor. Rádio Rio de Janeiro, boa tarde. Movimento Espírita em Foco. Entrevista. Pois é, amigos, música linda, né? O Alan Filho, aliás, está precisando voltar aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, pra gente ouvir Alan ao vivo, né? Com essa verve maravilhosa que ele tem para escrever e cantar. Essa música cantada por ele também é muito linda, mas o Caravana do Amor não ficou devendo nada. Na tarde de hoje, como em todas as outras tardes, pelo 3386-1400 você liga, participa, dá a sua opinião. Então é ligar e participar, inclusive para fazer perguntas para o nosso convidado, que hoje é o nosso companheiro Inácio Queiroz, responsável pela divulgação do posto CVV do centro do Rio de Janeiro, Vigília da Amizade. Inácio, boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos os amigos da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Pois é, para falar do CVV em si, da entidade CVV, nós teríamos que ter muitos e muitos programas. Mas o CVV tem vários postos que estão ativos aí fazendo o trabalho que em 1º de março de 1962 deu seu primeiro plantão do Centro de Valorização da Vida em São Paulo. Lançamento oficial 1º de março de 62 do serviço da entidade. Mas nós queremos citar aí agora uma data, quase 3 anos depois, em que os representantes do CVV brasileiro visitam os Samaritans, é assim que se pronuncia? É assim. Em Londres, o maior serviço similar ao CVV no mundo. E daí para frente o CVV não parou mais. Por isso nós trouxemos aqui o nosso companheiro do posto Vigília da Amizade, que também foi uma das pessoas, uma das entidades que estiveram conosco no 14º Feirão Funtato Pro Casas Espíritas. Aliás, o Vigília da Amizade está lá todos os anos. Verdade, né? verdade. E nós estávamos conversando fora dos microfones como é importante esse evento para dar não só visibilidade às entranhas da Rádio Rio de Janeiro, as pessoas têm a oportunidade de conhecer os programadores quando eles estão lá, o pessoal que faz o trabalho de produção, as meninas que estão nos telefones. Quem só conhece a vozinha maravilhosa da Sheila pelo telefone pode ver Sheila pessoalmente, pode ver alguns dos divulgadores da Rádio Rio de Janeiro, alguns comunicadores, enfim. É o momento em que a rádio fisicamente ganha corpo e vai ao público. E para ir ao público, ela precisa das instituições, que são não só as nossas mantenedoras, mas são as grandes responsáveis por esse sucesso de mais de 40 anos da Rádio Rio de Janeiro no ar. E nós estamos fazendo a nossa retribuição. Eles foram visíveis, nós comentávamos com o nosso companheiro Inácio, porque todo mundo dizia assim, vamos lá no stand do Vigília da Amizade, CVV, para comer estrogonofe de frango. Muito bom por sinal. Muito bom, delicioso. Mas acontece que o Vigília da Amizade não é um vendedor de estrogonofe. Aquilo é só um veículo para que o público conheça as pessoas que trabalham no Vigília da Amizade. Ele é esse posto de socorro extraordinário que surgiu quando mesmo? Foi em 1972, quando havia um posto na região da Tijuca, e a equipe percebeu que não estava em boa situação ali na Tijuca em função de estar pagando aluguel, dificuldade de permanência naquela região, e eles decidiram, não, vamos partir para uma sede própria. E aí conseguimos comprar um apartamento na região ali do centro, na rua Leandro Martins, e fundamos o posto Centro, que está acompanhando, foi um dos primeiros postos do CVV aqui na nossa região.
e vem mantendo o trabalho firme por mais já 40 anos. Né? 40 anos socorrendo. 40 anos oferecendo ouvidos amigos, né? Ouvidos que se transformam em mãos, se transformam em ombros, porque quem liga para o CVV precisa disso, de ter lá do outro lado da linha do telefone alguém que diga: eu estou aqui, pode falar. E como é que vocês se sentem desenvolvendo um trabalho de tamanha importância? Realmente é um trabalho muito gratificante, porque o que acontece? O voluntário do CVV, ele é trabalhado, ele é treinado para lidar com os extremos do emocional do ser humano. Não só, a gente sempre pensa, poxa, esse extremo é o quê? A pessoa está muito triste, a pessoa está desesperada, a pessoa está pensando em suicídio. Não, também acontece de pessoas que estão muito felizes e estão sozinhas e querem comunicar aquilo para alguém. Para quem que eu vou falar dessa alegria que aconteceu na minha vida? A pessoa liga, conversa com a gente, divide com a gente. Então, a gente aprende a lidar com a pessoa na totalidade. E isso cria um impacto muito grande na vida do voluntário. Ele aprende a ouvir não só aquela pessoa que está ligando, mas também a pessoa que está em casa, que muitas vezes a gente não participa profundamente, profundidade da vida dela, simplesmente porque não sabe ouvi-la. A questão da casa, as questões da escola, em diversos parâmetros da vida de cada um. Então, nesse aprendizado de ouvir, é um crescimento muito grande enquanto ser humano. O interessante, no meu ponto de vista, eu tenho contato com algumas pessoas que trabalham com alguns postos, né? E o que eu acho interessante no trabalho do CVV, eu acho extraordinário, excepcional, extremamente necessário, esse fato de um reconhecimento de uma enfermidade que é real, que existe desde que o ser humano, desde que o espírito ganhou consciência, e que vem passando despercebida porque não é uma enfermidade que deixe marcas, que faça emagrecer ou engordar, que seja vista a olho nu, que se chama solidão. Quando nós temos alguém ao nosso lado para compartilhar e dividir conosco alegrias e tristezas, o peso das nossas angústias ela fica menor. Com certeza. Mas quando você está só, e mesmo quando tudo que você quer é comunicar algo que alegrou teu coração, mas você não tem com quem dividir o quanto você está alegre, ou ao contrário, quando uma tristeza muito grande, pelos mais diversos motivos, assola a nossa alma, e nós não temos ninguém para quem nós possamos dizer isso, pedir socorro, pedir um alento, o CVV está aí. Então, de forma bem particular, nós aqui do Movimento Espírita em Foco gostaríamos de dizer para vocês da importância desse trabalho. Ele não é, como você bem falou, apenas um posto de socorro para impedir que a pessoa se suicide. Porque o suicídio já é quando o controle deixou de existir. Exatamente. Mas é para que a pessoa não chegue a perder este controle. Para que ela veja lá a luzinha no fim de um túnel que parece longo, porque as nossas angústias às vezes vêm de longas datas, né? Verdade. E aí no fim desse túnel tem uma luz. Existe um mito de que é chamado mito da última causa do suicídio. A pessoa cometeu suicídio porque perdeu a namorada, porque se separou, porque perdeu o emprego. E na realidade, a gente, ao trabalhar com o CVV, a gente tem a visão bem clara de que o suicida, a pessoa que tenta suicídio, ele tem uma história de insucessos. Aquela foi a última gota que fez um balde transbordar. E nessa grande caminhada de insucessos, se ele tivesse um ouvido amigo, se ele tivesse a acolhida, se ele tivesse onde colocar para fora toda aquela mágoa que estava vivendo naquele momento, o balde não encheria. De certa forma, todos nós temos, consciente e inconscientemente, mecanismos em que a gente coloca para fora as nossas tensões, as nossas angústias. A pessoa que tendeu ao suicídio, ela não conseguiu fazer isso, porque não tinha com quem dividir. Então, solidão é o grande foco do nosso trabalho. Para ser um atendente do CVV, é necessário se desenvolver algumas qualidades. Isso é fato, né? O que seria necessário para alguém que gostaria
tem essa disponibilidade de tempo, tem em seu coração essa vontade, se tornar um voluntário do CVV? Quando a gente está diante dessa pergunta, normalmente a resposta padrão é ter mais que 18 anos e estar disposto, ter a disponibilidade de um plantão de 4 horas e meia por semana. Fora isso, é claro, tem que haver essa disponibilidade interior de se interessar pelos problemas de outras pessoas. Essa vontade de querer, de alguma forma, ajudar as pessoas em suas dores, em sua solidão. Essa preocupação por saber que o outro pode estar um pouco melhor na medida em que eu me coloco disponível para ele. E aí é nessa disponibilidade interior que vem a acolhida, a aceitação, aceitar a pessoa como ela é, do jeito que ela é, não importa o quão grave ou o quão diferente ela é. Então, na hora que a gente encontra isso dentro da gente, ok, eu aceito ser treinado para um dia estar diante de um telefone e acolher aquela pessoa que me liga da forma como for. Você viu que eu já fiz a pergunta direto para você, perguntando como é que a pessoa se torna voluntária. E já foi proposital, porque às vezes, quando as pessoas estão ouvindo falar, parece uma piada, mas é realidade. Tem pessoas que não conhecem o CVV por uma série de motivos, porque nós vivemos hoje num mundo globalizado que prioriza outros tipos de divulgações, não é? Que determinadas coisas que são silenciosas, determinadas ações que são silenciosas, são invisíveis e as pessoas não tomam conhecimento. Então tem algumas pessoas que não sabem como funciona o CVV, e o CVV funciona com serviço voluntário, não é isso? Totalmente voluntário. O grupo ajuda a manter o posto funcionando. Inclusive, até uma das nossas premissas é evitar, de alguma forma, a vinculação com instituições, justamente porque a ideia do CVV é servir a quem nos procura, sem direcionamento de instituições, sem vincular possíveis propagandas, nada disso. É o serviço a quem nos procura de forma arreligiosa, né, sem vinculação política, sem nada disso. E com isso, a independência financeira do posto é muito importante. Foi muito importante você ter colocado a questão, né, de como se tornar voluntário. Né? De tempos em tempos, o CVV precisa muito de adquirir novos voluntários. Ele abre cursos gratuitos, que são divulgados na nossa página www.cvv.org.br, ou os espaços de divulgação como a Rádio Rio de Janeiro e outros tantos que nos favorecem. E a gente faz um curso onde a pessoa tem um primeiro contato com o CVV e descobre se a forma que o CVV trabalha lhe apetece, lhe toca a alma. E aí ela se propõe a um treinamento maior, um treinamento de 3 meses, onde ela recebe não só a teoria, como a prática de atendimento de telefones, e aí descobre, não, realmente eu quero fazer esse trabalho. Só depois de 3 meses, percebendo como é o trabalho, é que a pessoa chega ao telefone. Porque muita gente me fala assim, poxa, eu acho que eu não conseguiria fazer um trabalho assim. Parece assim que você vai ficar muito estressado, parece que você não vai sair de lá bem. Como é que vai ser? Na verdade, há todo um treinamento. E a partir desse treinamento e do suporte do próprio grupo, a pessoa consegue ganhar estrutura para poder fazer bem o trabalho e, principalmente, se descobrir perante cada uma das situações que a vida oferece. Talvez essa dúvida, que é razoável, aconteça porque nós que não estamos no treinamento, não participamos do curso, acabamos confundindo a empatia com a possibilidade de atender e servir. Porque a empatia é uma situação emocional que leva você a se colocar realmente no lugar do outro, a sentir com o outro. Mas o atendente voluntário do CVV, ele tem a empatia fraterna, de que alguém precisa e eu estou aqui para atender essa necessidade. Mas não vai necessariamente se colocar no lugar do outro. Pelo contrário, ele precisa ser justamente o suporte, a fortaleza que o outro precisa para conseguir sair daquela situação. Então, realmente, não há possibilidade, se você conseguir desenvolver esse processo emocional, de você sair de lá mal, porque você ouviu uma história muito triste, uma história que realmente, talvez, se fosse com você, seria complicado de você conseguir levar adiante,
né, o teu suporte de vida normal, mas que você está ali justamente porque você não está vivendo aquilo e o outro está. E você precisa estar junto com ele, buscando aonde está a saída. Exatamente. O CVV, inclusive, oferece mecanismos para que, depois que acontece um atendimento mais forte, mais intenso, a pessoa possa fazer uma reflexão de tudo que aconteceu, de que forma aquele atendimento a tocou, né, de que forma aquilo representa crescimento para ela mesma, porque aquilo que nos toca, de alguma forma, pertence ao nosso interior. Então a gente está se descobrindo a partir da experiência de outra pessoa. Isso é muito bom. E eu gostaria aqui de registrar que conheço algumas pessoas que têm diversas profissões até extremamente estressantes, profissões em que você às vezes precisa se anular para você exercer aquela profissão e que ao longo de algum tempo, falo especificamente de 2 pessoas das minhas relações de amizades, se tornaram pessoas, no meu ponto de vista de convivência, completamente diferentes. Elas estão ambas num posto de atendimento em que já vai fazer acho que 2 anos ou um pouquinho mais que elas estão lá fazendo esse serviço. Eu acho extraordinário, uma delas inclusive que faz o serviço do atendimento noturno, então ela sai no dia da semana que é a vez do atendimento dela, de uma carga horária em que lida com lei, com justiça, uma coisa, né, você está lidando, a lei e a justiça a gente esquece que na verdade diz respeito às vidas humanas que estão ali sendo enquadradas por algum motivo, e ela sai dali e vai para o posto CVV e dá lá suas 4h30 de trabalho, que ela só pode ir uma vez por semana, então ela dá o plantão inteiro. E ela mudou muito. Para nós que convivemos com ela, ela se tornou uma pessoa muito mais maleável, muito mais acessível, né? Todos nós, eu não digo nem brasileiros, eu acho que todos nós no planeta hoje em dia, pelas transformações que o planeta está sofrendo, estamos sempre achando alguma coisa que não está certa para reclamar, mas a gente até agora se retrai para não fazer nenhuma reclamação na frente dessas 2 pessoas, porque ela fica nos olhando serenamente, sorrindo. Eu tenho certeza que ela pensa, você realmente não sabe o que é problema, não sabe o que é sofrer. O seu exemplo é muito bacana, porque as pessoas olham para o voluntário do CVV e pensam logo, não, ele deve ser um profissional de saúde, ele deve ser da área. Não, na verdade, basta ter a disponibilidade, basta querer fazer o treinamento. E aí você começa a entrar em contato com várias técnicas que te ajudam a lidar com o problema do outro, e ajuda, dá suporte naquele momento que a pessoa está passando, sofrendo, mas isso tudo sem criar nenhum tipo de malefício na vida da pessoa. Isso é importante, realmente. Eu acho isso extraordinário. Essas 2 pessoas, elas me impressionam muito todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ter contato com elas depois que elas se tornaram voluntárias. Mas nós estamos conversando aqui com o Inácio Queiroz, responsável pela divulgação do posto do Centro Rio de Janeiro, Vigília da Amizade CVV. Vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Tudo que precisamos às vezes para vencer as adversidades da vida é ter coragem e ter fé. Fé em Deus, fé em nós e coragem para levantar e prosseguir sempre. Ainda que o medo nos paralise os passos, ainda que a confiança fique diminuída diante das dificuldades, é necessário que tenhamos sempre fé. Esse mês representa isso. Ter fé para ter coragem de prosseguirmos e não abandonarmos a experiência reencarnatória que é de suma importância para a nossa evolução. Por isso, oferecemos a vocês essa música que fala de coragem, que fala de fé, para que possamos seguir adiante, sempre. Na voz de Jean Charles, Coragem e Fé.
coragem, fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. O que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito. Frutos de coragem, fé, ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. Movimento Espírita em Foco. Nós queremos agradecer a nossa companheira Irani. Irani, muito obrigada, tá? São pessoas como você que dão força para que todos nós aqui da rádio continuemos a fazer o nosso trabalho. Se foi bom para você, que foi ótimo para nós, esperemos que tenha sido bom para muitas pessoas que lá estiveram. E a rádio não vai se cansar de agradecer a fidelidade do público, que apesar da chuva torrencial que caiu, não arredou o pé e ficou lá o tempo todo aguardando o show, aguardando a finalização da feira. Nós de coração agradecemos a você, assim como as instituições, como o Posto Vigília da Amizade, que lá estiveram com seus estandes e que tinha que ter público, né? E esse público disse sim, disse presente para o 14º Feirão Funtaço Pro Casas Espíritas. Nós temos aqui um recadinho. Uma ex-voluntária do CVV, lá de São Francisco Xavier, a Dulce Pereira, tá mandando um abraço para você, Inácio. Um abração para você também, Dulce. Sempre tem chance de retornar, lembra disso. É isso aí. A Irani do Jardim Botânico, Irani, eu vou te ligar daqui a pouquinho, tá? Quando eu terminar aqui o programa. Mas voltando aqui ao nosso convidado, a própria Irani está querendo saber se existe recepção de doações. Vocês recebem algum tipo de doação? A gente tem um mecanismo, sim, de recepção de doações. Na página oficial do CVV tem lá como fazer a doação. Fora isso, tem também doação direta à pessoa jurídica Vigília da Amizade. Basta entrar em contato com a gente direto pelo telefone 22339191 e falar, olha, gostaria de fazer uma doação para vocês. Então tá, eu vou, depois de Irani, passar o teu telefone aqui pro Inácio, e aí você liga para ela se for possível, bom. Tá bom, Inácio? Feito. Ok, então, voltando aqui a nossa conversa sobre o Posto da Vigília Amizade CVV, quanto tempo, em média, um voluntário consegue ficar nesse trabalho? Bem, vai muito da disponibilidade interior da pessoa. Cada posto, em função da localização dele, ele tem um voluntário com um perfil diferente. Então, especificamente sobre o posto Vigília da Amizade, né, que é o posto centro,
como ele é localizado no centro, ele acaba sendo um posto que recebe muita gente que são profissionais que trabalham ali na área do centro do Rio de Janeiro e que percebem que, poxa, não, eu tenho disponibilidade de um horário na minha vida em que eu posso fazer um trabalho voluntário, eu posso ajudar alguém. E aí acaba se envolvendo, faz o curso. Na medida em que a vida profissional dele permanece igual, ele consegue estar ali presente. Se por alguma razão modifica, ele acaba sendo transladado para outro local, às vezes ele se afasta durante algum tempo. Mas uma coisa que a gente tem, que é muito visível, ex-voluntários, eles se tornam voluntários para sempre. Por quê? Porque o CVV não é somente um modo de atender pessoas. Ele é uma filosofia em que você aprende a ouvir as pessoas e a respeitar o jeito delas de serem. Então, isso acaba indo para a casa da pessoa, para a vida profissional da pessoa, acaba tendo impacto na vida inteira da pessoa. De tal forma, ela se adequa a esse jeito de ser, que para ela retornar é muito fácil. Então, os ex-voluntários que já passaram pelo CVV e às vezes precisam sair do quadro de atendimento por algum motivo, há sempre possibilidade de retorno. Isso, e muito adiantado, né? Porque a pessoa já fez o curso, já fez o treinamento, já sabe como é que é o manejo do trabalho, e aí muitas vezes não faz o curso inteiro, dependendo do tempo, faz apenas uma reciclagem e ele retorna ao telefone. Se assim é, quem pode se candidatar? Toda pessoa, como foi dito aqui antes, com mais de 18 anos, que tenha a disponibilidade de fazer um plantão de 4 horas e meia toda semana, e que queira ser treinado. Na medida do tempo, a pessoa vai conhecendo o CVV e o CVV vai conhecendo a pessoa. E aí descobre-se se aquele trabalho, daquele jeito de fazer, né, sem interferir na vida da pessoa, mas acompanhando a pessoa intensamente, calorosamente, se a pessoa está no momento dela de fazer um trabalho assim. Existe alguma exigência além da pessoa ter a disponibilidade do tempo e ter também essa possibilidade emocional de se fazer essa doação do seu mundo interior em benefício de alguém que esteja sofrendo? Vocês fazem alguma exigência? A idade a gente já sabe, obviamente tem que ser maior de 18 anos, mas que outro tipo mais de exigência vocês fazem, ou que outro tipo de qualidade mais a pessoa deveria apresentar para ser candidato? Ao longo do tempo, a gente vai percebendo detalhes como, por exemplo, a capacidade que a pessoa tem de fazer um trabalho de forma religiosa. Por quê? Porque, na verdade, todas as pessoas, seja lá em que religião for, ou até mesmo os ateus, eles sofrem. Sim. E querem ser atendidos. Sim. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho interior nosso para descobrir as razões pelo qual a vida vale a pena, independente do argumento religioso. E às vezes até a própria religião causa um tipo de sofrimento. Às vezes a pessoa está ali, o motivo dela estar no outro lado da linha do CVV é justamente a religião. Justamente. Não pela religião em si, porque a religião é uma filosofia. Nós é que somos as pessoas religiosas. A religiosidade, ela mora no ser humano. Mas às vezes a pessoa fica tão confusa pelas informações que esse processo filosófico apresenta, que a própria religião, o exercício de uma filosofia religiosa, leva a pessoa a entrar num processo de confusão, não é isso? Colocado uma série de princípios e padrões para a pessoa, que um conflito que antes ela não tinha, ela passa a ter. E aí ela começa a se debater com isso e tem que encontrar um jeito de acomodar isso no interior dela. Sim. Então, das dificuldades que muitas vezes a gente tem, né, em relação ao voluntário é justamente até que ponto ele percebe a vida, né, independente do olhar partidário, religioso, as nossas dificuldades em relação às classes sociais, à raça, né, tudo isso, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo, mas são desafios para serem vencidos. Por quê? Porque, na verdade, não existe o anjo para fazer o trabalho. Somos nós, com nossas imperfeições, que iremos fazer o trabalho que precisa ser feito aqui. Aliás, como todo trabalho voluntário, né? Se fosse esperar uma perfeição por parte do ser humano que quer se voluntariar para prestar qualquer tipo de atendimento, seja ele o que for, visitar um enfermo no hospital ou num presídio, cuidar de uma criança, cuidar de um idoso, cuidar de uma gestante em carência social, seja qual for, se fôssemos esperar que as pessoas estivessem
perfeitamente enquadradas naquilo que se considera o ideal do ser humano perfeito, nenhum de nós estaríamos fazendo nada. Porque ainda faz parte do complexo humano algumas imperfeições. Perfeitamente. Então nós não podemos ficar avaliando se somos ou não perfeitos, mas se temos condições, mesmo sendo imperfeitos, de realizar a tarefa, não é isso? A gente encontra caminhos para poder reequilibrar aquilo que não está adequado ao trabalho. Então, no caso do voluntário Inácio, logo do início, eu tive de reavaliar as minhas razões pelo qual a vida vale a pena, fora do argumento, do outro argumento qualquer, e dessa forma poder dialogar de forma equilibrada com qualquer pessoa que ligasse pra gente. Consegui superar isso, consegui superar essa fase, e hoje estou muito gratificado, porque, na verdade, a gente procurado, não só no CVV, mas também na nossa vida particular, por vários tipos de pessoas diferentes. E para todas elas a gente tem uma palavra em que ajuda de alguma forma a pessoa. Pois é, a Eliane de São Cristóvão acaba de mandar um recadinho aqui para nós dois, tá? Querida, nós agradecemos a sua audiência, agradecemos a sua participação também, e o parabéns não vai só pela escolha do tema não, parabéns vai pela realidade que é o trabalho do posto Vigília da Amizade, como para todos os outros postos de CVV que existem no Brasil inteiro, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários lugares. Ela disse que o tema é importante e que a entrevista com você mostra como o trabalho é lindo e gratificante, que é o trabalho de Cirineu, que você e seus companheiros desenvolvem. Te manda um grande abraço, e a nós também. Nós retribuímos o teu abraço e agradecemos, porque é disso que o CVV precisa, de incentivo constante, porque não é uma tarefa fácil. Pode ter certeza que não é. E as pessoas que se doam a esse nível, né, de estar sendo forte para que o outro não fraqueje, realmente é preciso um trabalho interior muito grande, a criação de uma serenidade que possivelmente fortalece muito as pessoas, né? Elas saem dali mais fortes do que o que estavam quando sentaram à frente do telefone. Olha, de tal forma o trabalho beneficia a quem faz o trabalho, que às vezes a gente fica um pouco sem jeito, porque a gente começa realmente a perceber os problemas da vida de uma forma assim muito diferente. A gente começa a ver quantas vezes nós mesmos sofremos por situações infantis. Quanta gente realmente está enfrentando situações que, olha, a gente nem imagina que uma pessoa possa sofrer por aquilo, e não só passando por aquilo, mas passando sozinha, sem ter com quem falar, com necessidade constante de ter algum tipo de apoio ali do lado dela para poder continuar vivendo o próximo dia. Então, o trabalho dá uma compensação muito grande. Eu sempre digo isso. A gente entra na intenção de ajudar o outro, mas descobre que muitas vezes mais quem é ajudado somos nós mesmos. A troca, na realidade, ela faz parte do contexto psicológico do ser humano. Nós estamos aqui, chegamos até aqui onde nós estamos, justamente por essa troca constante em que fazemos um com o outro ao longo das humanidades que foram se sucedendo, mas o conjunto, o grupo, o apoio é que fez com que o ser humano chegasse onde nós estamos, no topo, na realidade, né? Ainda não é no topo moral, mas é no topo, né, da estrutura da criação, da divindade, porque nós precisamos dessa troca, nós precisamos ter pessoas constantemente trocando conosco. E certamente o CVV é essa troca para todo mundo. O Alberto da Ilha do Governador, obrigado, Alberto, pela tua audiência. E a Gilda Maria de São Gonçalo, você é sobrinha de Belkis, que bom, porque a Belkis foi uma grata surpresa. Anos que eu não ouvia falar de Belkis, que eu não via Belkis, e quando o Fernando Machado do GEV esteve aqui, Belkis estava na escuta. E foi muito bom nós ouvirmos Belkis, tivemos a oportunidade de encontrá-la na feira da rádio, foi ótimo. E com certeza você deve ser uma pessoa tão maravilhosa quanto Belkis é. Obrigada pela tua audiência. Mas nós já falamos de como as pessoas devem, pelo menos, tentar ser, para serem candidatos
a trabalhar no CVV. Mas como se faz para se candidatar? Como é que as pessoas chegam ao CVV? De tempos em tempos, a gente abre novos cursos para a seleção de voluntários. O último curso, inclusive, foi nas dependências da UERJ. Foram 2 dias e tivemos assim um quantitativo de candidatos bem legal, bem expressivo. O jeito mais fácil que a gente tem para saber onde está acontecendo o próximo curso é pela página oficial do CVV, www.cvv.org.br. Lá tem uma ficha eletrônica onde você se cadastra e um e-mail é disparado para o posto mais próximo da casa da pessoa. Quando chega na época, o pessoal do posto liga: olha, você se inscreveu, quer fazer o curso? Vai ser tal dia, é só você aparecer lá. E a pessoa está automaticamente inscrita. Caso a pessoa não tenha intimidade com a internet, pode ligar para o próprio posto. Liga o telefone que é base, que é o telefone 141, que é o telefone nacional do CVV, ou liga diretamente para o posto, que no caso o posto centro é 22339191. Repete o telefone. Telefone do posto Vigília da Amizade, centro do Rio de Janeiro, posto CVV. O 22339191. Mas em qualquer lugar do Brasil, se você discar 141, você é direcionado para um posto CVV mais próximo de você. E aí você, ao invés de começar a fazer um desabafo, você diz: olha, gosto muito do trabalho, gostaria de me inscrever para o próximo curso. E a pessoa vai capturar os seus dados e vai fazer contato assim que um curso, um treinamento novo abrir perto de você. Uma curiosidade antes da gente falar de quanto em quanto tempo abre. Já aconteceu em algum lugar, você tem notícia, tem conhecimento, de que em algum lugar por esse país afora, uma pessoa que tenha sido um atendido do CVV se tornar atendente? Na verdade, existe uma tendência natural àqueles que usam o trabalho quererem de alguma forma dar a sua contribuição depois. É uma forma até que a pessoa encontra de alguma forma de retribuir isso. E é bacana porque quando a gente encontra uma pessoa nesse desejo, nessa boa vontade, a gente começa a perceber que a pessoa está bem. A pessoa se reequilibrou, passou aquela fase e está de novo começando a dar andamento à sua vida. É claro, nem sempre a pessoa já está equilibrada. Mas na medida que a pessoa estiver equilibrada e estiver se sentindo apta, a gente oportuniza a pessoa para fazer o treinamento. E voltando, sendo redundante até na pergunta, você tem notícias de alguém que tenha sido atendido que hoje é um atendente? Na verdade, já aconteceu sim. Mas no posto centro, a gente trabalha, um dos grandes pilares do trabalho é o chamado sigilo. A gente treina de tal forma a questão do sigilo que eu acabei de atender uma pessoa, eu não vou comentar em nada aquele atendimento. Eu conheço uma pessoa no posto CVV, eu não vou comentar em nada sobre a vida da pessoa. Há um sigilo entre as pessoas que são voluntárias e há um sigilo da pessoa que nos liga. A pessoa não precisa dizer o nome dela, a pessoa não precisa se declarar, não temos nenhum tipo de equipamento que mostre o número da pessoa que está ligando. A pessoa vai ficar na certeza de que tudo que for dito naquele momento termina ali, para ali, não será repassado de forma alguma. Então, pode ser que tenha realmente, mas não tem como localizar. Não tenho como saber. Ok. Uma outra perguntinha. Existe trabalho voluntário na noite para quem só pode ir à noite? E quais são os horários? Na verdade, o CVV é um trabalho de apoio emocional que funciona pelo telefone 141 24 horas. Ele não para. É um dos 5 telefones mais tocados no Brasil, é o telefone do CVV. Em qualquer lugar do Brasil, a qualquer hora do dia que você ligar 141, será direcionado para um posto que estará 24 horas em funcionamento. O Vigília da Amizade funciona à noite? 24 horas. Olha aí, você 7 dias na semana. Que está querendo saber se o Vigília da Amizade, que fica bem no centro do Rio de Janeiro, funciona à noite, tem trabalho sim. Se está querendo trabalhar, vai lá. Não perde a chance, não. Fora o Vigília da Amizade, ainda temos o posto Copacabana, temos o posto Niterói, São Gonçalo, Maracanã. Quantos postos existem? Esse de Niterói eu conheço bem de perto, porque ele funciona lá no prédio da instituição onde eu trabalho. Eu acho extraordinário. Na região do Rio Metropolitano, são 5, Fora esse que eu já citei, tem um posto de Nova Iguaçu. Agora, no total, no Brasil,
que são 68 postos CVV que se revezam para manter o telefone funcionando 24 horas e também com atendimentos pessoais, atendimento por carta, por chat, por Skype. Ou seja, tenta fazer esse contato CVV que você vai conseguir. Não... Deixa eu te fazer uma pergunta para ver se eu entendi bem, que pode ser que as pessoas que estejam nos ouvindo também tenham levado um tempinho para cair a ficha. A minha acabou de cair. Quando você liga para o 141, que é um telefone central, é uma central de atendimento nacional. Isso. Essa central imediatamente liga a um posto que esteja em disponibilidade? Um posto mais próximo. Bem, o nosso acordo com o sistema telefônico é para que funcione dessa forma. Vai fazer uma ligação local para o posto mais próximo da sua residência. O próprio sistema direciona. Isso mesmo. Você vai ser atendido. Você falou aí no chat, eu me recordei aqui agora, que nós trouxemos um grupo, não tem a ver com o trabalho do CVV, porque o trabalho do CVV ele é um trabalho religioso. Mas um grupo, né, da religião doutrinária espírita, que eu não conhecia o trabalho, já tinha ouvido falar, mas não tinha a menor ideia como funcionava, chamado espiritismo.net. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir que eles fazem tudo. Atendimento fraterno, grupo de estudo, uma série de outras situações que são funções de uma casa espírita, tudo no espaço virtual. Bacana. Então, até para quando você não pode sair de casa e quer estudar a doutrina, fecha parênteses, porque a nossa entrevista não é sobre a doutrina espírita, existe essa possibilidade. Aí, às vezes, nós ficamos reclamando que é a globalização da informação, que a informática, às vezes, é uma ferramenta ruim. Não é. Não é. O que torna ruim a informática é o mau uso que nós conscientemente, porque quem não tem essa expressão consciencial, quem não tem essa inteligência desenvolvida, não consegue usar um instrumento, não consegue usar a ferramenta. Então são pessoas inteligentes que fazem mau uso da inteligência. Aí coloca a pecha de que o instrumento virtual é ruim. Não, é maravilhoso. Ele acabou de falar aqui, um trabalho importante do CVV está lá no chat. Uma das fontes de tensão que nós temos na modernidade é a dificuldade que a gente tem de acompanhar a evolução do mundo, das coisas. A gente sempre acha que o antigo é o melhor. Sim. E, na verdade, hoje em dia, a gente tem uma facilidade de comunicação muito maior, muito imediata, né? Possibilitando que certos serviços que hoje eram localizados em uma região possam se entender no Brasil inteiro. Eu já penso que não é nem melhor e nem pior. A evolução é necessária, porque tudo no universo se movimenta e não é para ficar no mesmo lugar, não. É movimento para ir adiante. Então não tem... porque antigamente era melhor, porque hoje é melhor. Não é isso. Nem quem era melhor nem era pior. É a evolução. E o nosso esforço como seres inteligentes em construção, porque nós estamos no processo de construção, é nos esforçar para acompanhar. Vamos conseguir acompanhar tudo? Não. Da mesma forma que quando nós estávamos no auge, né, da nossa juventude, do nosso processo de nos tornarmos seres adultos e produtivos, quem estava antes de nós, nossos avós, etc. também achavam as coisas que nós fazíamos coisas extraordinárias. E depois acabaram se tornando lugar comum para nós. Hoje nós estamos olhando lá os nossos netos, eu tenho um de 2 anos, que pega o telefone, o que eu não sei fazer, ele faz. Ele não tem consciência do que está fazendo ainda. Mas no processo do subconsciente dele está lá a matriz, já reencarna assim, sabendo fazer o que eu não sei. E que provavelmente, por já ter uma matriz fechada nesta existência encarnatória, eu tenho dificuldade. Quando eu voltar, eu vou fazer muito mais do que o que ele está fazendo. Disso eu tenho certeza absoluta, eu e você e todo mundo. Então é o processo natural da evolução. E nesse ponto a gente percebe o quanto é importante formar-se uma boa pessoa, bom indivíduo, porque seja lá qual for a tecnologia, qual for o meio que ele tiver acesso, ele vai fazer daquilo algo do bem, algo que ilumina a vida das pessoas. Exatamente. Então nós não temos que ter medo, mas eu fico feliz da vida quando eu ouvi falar do espiritismo.net aqui do meu lado, eu fiquei curioso, falei para ele que ia acessar, mas ainda não tive tempo, quando eu tiver de férias eu vou acessar. E agora você acabou de falar do chat. Então, na verdade, eu acho que a divindade nos proporciona esse desenvolvimento da inteligência para que a gente vá chegando cada vez mais perto do que é o universo. Nós somos cidadãos do universo. O espírito, ele é um cidadão do universo. Ele precisou estar aqui, vai precisar, muito provavelmente, em algum tempo da existência imortal, estar num outro processo muito mais superior do que o nosso, e a gente vai aprender a fazer tudo. Olha, quando a entrevista é boa, a gente lamenta quando está chegando ao finalzinho, igual está chegando agora. E nós aqui vamos nos despedindo, conversamos com o nosso companheiro Inácio Queiroz, responsável pelo serviço de divulgação do Posto Vigília da Amizade, Centro do Rio de Janeiro, CVV,
E eu vou pedir para ele, nas suas despedidas, dar novamente o telefone. E a você, amigo ouvinte, um abraço nos seus corações. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. O telefone do CVV, né, o ponto central, é 141, especificamente do Posto Centro é 2233-9191, e eu convido a todos a conhecer esse trabalho, que é um trabalho do bem, que é um trabalho que gratifica muito para quem se propõe a fazê-lo. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.